Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 29 de janeiro, a nossa segunda-feira. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Começando pela Salernitana versus Roma, cara. Essa odd 1,67 para Roma, eu fico de fora do mercado de match odds, mercado de resultado final e tudo mais. Eu namoraria um empate anula, tá bom? Para Roma. Só que o empate anula nesse jogo aqui vai estar pagando muito pouco. Então eu prefiro passar, tá bom? Nem para duplar, nem nada. É um jogo muito perigoso para Roma, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos. Olha só. Os últimos 10 jogos da Salernitana venceu só 2, tá? Então é um time que tá numa fase muito ruim, beleza? Mas a Roma também, dos últimos 10 jogos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, venceu apenas 50% de seus jogos. Então, se ele venceu 50% de seus jogos e estão me pagando uma odd 1,65, 1,67 para a Roma vencer, não, eu preferiria trabalhar um empate anula. Porque aí a gente aumentaria para 60% de chance aqui, entendeu? Um dupla chance, o empate anula Roma, beleza? Então por isso que eu fico de fora do mercado de match odds. O que eu espero dessa partida aqui? Gols, tá? As duas equipes, elas têm uma média de pelo menos 2 gols por partida. Vamos fazer o cálculo aqui na calculadora rapidinho. Olha só, vamos lá. A Roma fez 34 gols e tomou 25, dividido por 21 jogos disputados, dá uma média de 2,80 gols por partida, quase 3 gols por jogo, tá? E a Salernitana, que hoje é a lanterna do campeonato, fez 18 gols, tá? Muito pouco gol feito, mas tomou 42. Então é 60 dividido por 21 jogos, dá 2,85 gols, tá bom? Então também as duas equipes têm uma média de 3 gols por partida, chegando próximo a 3 gols por partida, tá beleza? Então eu espero gols. Principalmente pelo desespero da Salernitana, joga em casa, vai ter que se expor, não importa se é a Roma, se é a Inter, se é a Juventus ou se é a Udinese, Cagliari que está enfrentando, ela tem que vencer, tem que pontuar para sair dessa situação aqui. E esse desespero pode abrir espaço para a Roma ou golear, ou fazer o gol, ou até tomar o gol da própria Salernitana, beleza? Na média dos últimos jogos também, olha só, dos últimos 10 jogos da Salernitana, em 9 saíram 2 gols ou mais. Dos últimos 10 jogos da Roma, em 8 saíram 2 gols ou mais. Então 80% dos últimos 10 jogos da Roma e 90% dos últimos 10 jogos da Salernitana saíram 2 gols ou mais, tá? E no confronto direto das duas equipes, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 6 saíram 2 gols ou mais. Então por isso que eu tô fechado nessa partida aqui pro mercado de over, tá bom? Fico de fora do match odds, a não ser no live, buscar um back Roma, lei pior equipe em campo, mas aí é para cenários para trading. Estrela contra o Benfica, cara, odd 1,25 pro Benfica. Aqui eu tô fechado com a odd do Benfica, a gente pode utilizar num bilhete, tá bom? Mas ou utilizar no live, esperar ela valorizar um pouquinho, a gente pegar 1,50, 1,60, quem sabe o jogo começou e terminou o primeiro tempo de 0 a 0. Essa odd já vai estar 1,50, 1,60, dá pra gente pegar a vitória do Benfica, tá? O Estrela é um time muito inferior ao Benfica e tá numa fase muito ruim. Dos últimos 10 jogos venceu apenas um, tá? Então, e tem bastante derrotas também no meio desses últimos 10 jogos, tá? Em contrapartida, o Benfica dos últimos 10 jogos, em 9 ele não perdeu, tá? E, na verdade, nos últimos 10 jogos, nos 10 ele não perdeu, tá? Porque essa derrota aqui terminou empatado o jogo e o Benfica acabou sendo eliminado nos pênaltis, tá bom? Pro Estoril. A classificação do Campeonato Português, o Benfica é o segundo colocado, tá? Com 37 gols feitos, é o terceiro melhor ataque da competição e 11 gols tomados, a melhor defesa da competição, tá bom? O Sporting joga também nessa segunda-feira, a gente já vai analisar, então é um confronto de foice aqui na frente, beleza? Sport, Benfica e Porto estão tudo embolado, é 44, 45, 46 pontos. Qualquer tropeço dessas equipes, cara, custa muito caro lá na frente. Essas três equipes, elas estão numa prateleira acima no Campeonato Português. Então, qualquer tropeço que elas tomam, cara, pode custar o título, beleza? Então, o Benfica vai vir mordido, mesmo jogando fora de casa, é muito provável a vitória do Benfica, tá bom? Enfrenta o Estrela que tá brigando para não cair na parte de baixo da tabela. É um time que tem indicação para cair, tá? Tá fazendo uma campanha muito ruim, tá bom? Então vai disputar junto com o Estoril, Rio Ave, Vizela e o Chaves na parte de baixo da tabela, quiçá até o Casa Pia que tá em 13º colocado ali entra nesse bololô, beleza? Então é um confronto de super favorito, confronto que eu espero gols, confronto que eu espero a vitória do Benfica, talvez buscar até um handicap -1, beleza? Se tiver uma odd acima de 1,55, 1,60 dá para pegar. Abaixo disso acho um pouco sem valor, prefiro ver no ao vivo, tá bom? Esporte enquanto Casa Pia é a mesma análise do Benfica, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Olha só, o Sporting tem 45 gols feitos, esse sim é o melhor ataque da competição e uma das melhores defesas, tomou 19 gols em 18 jogos, tá ok? Aqui também há de se explorar o mercado de handicap -1 pro Sporting, é super favorito, tem uma média de fazer 2 ou mais gols por partida, beleza? Mas também tem uma média de tomar
tomando um gol por partida, e enfrenta o Casapia, que tá lá embaixo da tabela, tá desesperado, beleza? Então, é um confronto de um time 2, 3 prateleiras acima do Casapia, tá? Então, é um super favorito que dá pra a gente utilizar a vitória do Sport no bilhete, ou também dá pra gente utilizar no ao vivo, tá bom? A gente pegar no trade um back super favorito, ou esperar essa odd valorizar e pegar a punter numa odd acima de 1,60, 1,70. Aí a vitória do Sport, caso seja possível. Quem sabe o Casapia não abre o placar e a gente consegue pegar uma vitória do Sport no mod 2, entendeu? Pode ser interessante, beleza? Então fica muito esperto. Se você não conseguir assistir o jogo, cara, liga a notificação. Se você vê as estatísticas, tá dando um amasso do Sport, cara, que sabe pegar uma virada e tudo mais, caso o Casapia saia na frente. Mas tem tudo ideal cenário do Sport em ter uma vitória bem tranquila e talvez elástica. Galatasaray com Gaziantep é uma segunda-feira de favoritos com odds baixas, né? Pelo amor de Deus. Galatasaray que vem de uma sequência aí de 10 jogos, os últimos 10 jogos perdeu apenas um, na Superliga não perdeu ainda, tá? Dos últimos 10 jogos jogando em casa também perdeu apenas um do Bayern de Munique, ou seja, na Superliga também não perdeu nos últimos 10 jogos. A campanha, cara, é o melhor mandante da competição, 11 jogos, 11 vitórias, então por esse motivo também, cara, é um super favorito, beleza? Enfrenta o Gaziantep, que não tem uma campanha ruim fora de casa, tem uma campanha de meio de tabela. Em 11 jogos ganhou 3, é pouco, mas empatou 2, ou seja, quase 50% dos jogos não perde, ou ganha ou empata, beleza? Mas perdeu 6 desses 11, beleza? Então é um pouco acima de 50%, vamos por 40% dos jogos não perde, empata ou ganha, e 60% ele perde, beleza? Então por esse motivo, cara, também tô fechado com a vitória do Galatasaray, dá pra colocar no bilhete, dá pra esperar no live também, pegar um back super favorito, tá? Dá pra explorar o mercado de handicap -1, o Galatasaray em 11 jogos jogando em casa fez 28 gols e tomou 8, então a média de tomar menos que um gol por jogo e de fazer quase 3 gols por partida, então é o mercado de se explorar, mas volto a dizer, numa odd de 1,60, 1,65, aí sim tem valor. Abaixo disso, calma, espera o live, vamos ver o que vai acontecer. É um jogo que eu espero gols também. Como eu disse, o Galatasaray tem um ataque muito forte, beleza? Então eu espero um jogo aberto de gols. O Galatasaray, que tá aqui na parte de cima disputando com o Fenerbahçe, não tá na parte de cima da tabela. Esse jogo contra o Gaziantep pode empatar com o número de pontos do Fenerbahçe, então é de extrema importância a vitória. Se perder ou empatar, cara, já começa a abrir uma vantagem pro Fenerbahçe e um campeonato parecido com o campeonato português, onde se destaca Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Besiktas, são times de outras prateleiras comparada às outras equipes. Só que aqui é um campeonato muito aberto e um campeonato um pouco pirotécnico. Tem muita expulsão, tem muito cartão, então a qualquer momento o jogo vira de cabeça para baixo. É muito bom ficar atento no ao vivo o que está acontecendo. Trabzonspor contra o Kasimpasa, cara. Apesar do Trabzonspor ter perdido os últimos 2 jogos, foram contra adversários, cara, parelhos. O Galatasaray é uma prateleira acima do Trabzonspor e venceu de 5-1 dentro da casa do Trabzonspor. Normal pra mim, beleza? Normal. E o Rizenspor ganhou dentro de casa do Trabzonspor. Aqui era um confronto mais parelho que poderia acontecer qualquer um dos 2 resultados que eu ia aceitar. 1-0 Trabzonspor, 1-0 Rizenspor ou 2-1. Enfim, é um confronto muito parelho, beleza? São 2 times da parte de cima da tabela. Agora o Trabzonspor enfrenta um adversário mais da parte de baixo da tabela. Não vai entrar na disputa aqui de competições em vagas europeias, né? Europa League, Champions League, a Conference League, tá? Então é um time que vai ficar ali no meio da tabela o resto da temporada. E o Trabzonspor vindo mordido de 2 derrotas, cara, quanto mais derrotas se tem, mais próximo da vitória estarás. Então eu acredito que vai ter que dar uma resposta pra torcida jogando em casa, e eu tô fechado com essa vitória do Trabzonspor numa odd em 60, em 70, que eu tenho em casa, já posso que tá até com 70. Pode ser interessante sim a gente trabalhar a vitória do Trabzonspor, que é um time muito mais forte que o Kasimpasa. Tem tudo para ser uma partida aberta. Se a gente for olhar aqui as estatísticas, olha só, o Trabzonspor tem 36 gols feitos, mais 28 gols tomados, dividido por 22 jogos, tem uma média de 2,9 gols por jogo, uma média de quase 3 gols por jogo. E o Kasimpasa fez 38, mas tomou 43 a 81, dividido por 22 jogos, cara, é uma média de quase 4 gols por partida, por isso que eu espero um confronto aberto, beleza? Mas abri o olho. No último jogo que eu esperava um jogo pelo menos para sair 2 gols e saiu 1 apenas, tá bom? Então eu vou analisar, vou ver a odd amanhã, se vale a pena pegar um over 2,5 para live, ou vou esperar o ao vivo para me dar uma leitura para pegar esse over à frente ou o over limite, beleza? Então é um jogo bastante interessante para a gente trabalhar nessa segunda-feira também. Para encerrar as análises de hoje, nós temos o Blackburn contra o Wrexham. Para quem não conhece onde veio esse Wrexham, cara, a gente trabalhou um jogo essa temporada no Wrexham a favor deles, foi a vitória, se eu não me engano, mal de 85, 87. Pegamos, bateu lá no Telegram, Green, para quem não tá no grupo Telegram, o link tá aqui embaixo, tem diversos links aqui embaixo para você aproveitar, só coisa boa, tá? O Wrexham é o time do ator que fez o Deadpool.
beleza? Ele fez diversos filmes, mas o Deadpool é um dos mais famosos, aquele ator top de linha lá. E ele tem a série, cara, contando a história, muito boa, super recomendo, não vou lembrar o nome da série, mas se digitar Wrexham série vai aparecer, tá? Comprou numa temporada, fez uma boa temporada, mas não subiu da, se eu não me engano, quinta pra quarta divisão. Aí na segunda temporada ele subiu, tá? E hoje ele ocupa a quarta divisão subindo pra terceira, tá bom? Então ele tá na League 2, né? League 2 que chama a quarta divisão, vamos dar uma olhada aqui, é League 2, isso. Aí pra terceira divisão chama League 1 e a segunda divisão chama Championship e a primeira Premier League, tá? Então é um confronto interessante por conta disso, tá? É um time que eu costumo dar uma olhada e tudo mais, costumo acompanhar, porque, cara, provavelmente nos próximos anos aí, talvez a gente veja eles na Premier League. Championship eu acho mais certo, mas na Premier League, quem sabe? E é interessante, cara, uma história de empreendedorismo, eu gosto muito disso. Enfim, não vem falar disso aqui no vídeo, já vamos analisar o jogo. Cara, dito isso, provável vitória do Blackburn, é o time de Championship, time de segunda divisão, ele não vai disputar título, não vai subir para a Premier League, é o 18º colocado, também não acho que vai disputar a vaga para terceira divisão, cara. Acredito que King Park Rangers, Sheffield Wednesday, Rotherham, cara, o Huddersfield, o Birmingham, o Stoke City, são times que estão uma prateleira abaixo do Blackburn aí. Se ele fizer o beabá, ele se mantém aí na Championship e quem sabe busca a vaga para a Premier League na próxima temporada. Beleza? Blackburn que já disputou a Premier League. Seguinte, é um time de uma prateleira, 1, 2, 3 prateleiras acima do Wrexham, provável vitória, e a odd é interessante pra gente pegar essa vitória, tá bom? 1,78. Como ele não vai disputar a vaga para a Premier League da próxima temporada na Championship, eu acredito que aqui ele possa levar a sério. FA Cup, cara, pode dar uma retomada na imagem do Blackburn e tudo mais, chegar na fase final, chegar nas fases finais, né? Agora é 1/16 avos de finais. Então, pegar 1/8 avos de final, oitavos de final, quartos de final, semifinal, então enfrentar times da Premier League pode dar uma valorização da marca. Isso é importante para uma equipe na Inglaterra, entendeu? Então, acredito que eles vão levar esse jogo a sério, não vão poupar jogadores nem nada, acredito que vão com o time titular, e uma odd 1,78 pro Blackburn pode ser interessante pra gente trabalhar a vitória. Também é um jogo que eu espero gols, mas como eu disse, isso tudo aqui eu tô recomendando pra você, FA Cup, esse mês eu não vou trabalhar mais, vou esperar mês que vem, tô dando uma estudada e tudo mais, porque foi um mês muito ruim pra mim na FA Cup, então eu preferi me abster desse campeonato, tá bom? Mas abre o olho, tá bom? Provável vitória do Blackburn pode ser interessante. Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto, cara. O bilhete pronto dessa segunda-feira é uma tripla, tá? Vitória do Galatasaray, 1,17. Vitória do Sport, os dois jogando em casa, Galatasaray em casa, Sport em casa. E o terceiro jogo é o Salernitana contra o Roma, over 1,5, tá bom? Sair 2 ou mais gols na partida. Esse bilhete deu um total de odd de 1,88, interessante demais. O bilhete, cara, muita gente fala, por que não faz uma múltipla com uma odd 5, 6, 7, se bater, bateu. Não, cara, bilhete, na minha concepção, e é o que eu venho trabalhando esse um ano pra cá, são operações com grandes probabilidades de acontecer, a gente coloca no bilhete, e o cálculo fica com um EV melhor do que a gente colocar uma múltipla, um bingo, entendeu? Então, eu não gosto de trabalhar recreativo, todas as operações eu faço com minha banca, então eu gosto de trabalhar de forma profissional. Então, eu prefiro colocar coisas que vão acontecer com uma probabilidade alta, por isso que a odd é baixa, mas juntas me dão uma odd 1,90, entendeu? Então é um conglomerado de coisas para acontecer para me dar uma odd 1,90. Bilhete pronto, tá pronto. Bilhete pronto de domingo bateu. A dica do Paulo também bateu. Domingo foi um dia muito bom. A gente teve uma semana muito boa semana passada. Foram quarta, quinta, sexta muito bom. Sábado horrível pra mim, mas até que no Telegram, pra quem só pegou as entradas do Telegram, foi interessante. Na live, foi uma live um pouco ruim. Não, se eu não me engano, foram 3 heads e um green. E acabou dando um headzinho chatinho no sábado, cara. Um dia trabalhado pra caramba pra fechar no head. Foi bem ruim. E domingo, cara, praticamente limpamos o head de sábado e ainda fechamos com muito green. Foram bastante operações de green aí. Foi interessante. Eu fiz o fechamento lá no grupo Telegram, fechou? No mais é isso, sem mais delongas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, muita fé, um abraço, valeu!